Muito bem, já estamos de volta para mais um bloco do programa Conversando com Manolo Alves, na Band Capanema, TV Amazônia, Canal 13. Hoje conversando com Frei Rodrigo, pároco da Igreja do Perpétuo Socorro, na cidade de Capanema. E esse programa ele tem o apoio publicitário dos amigos João Pedrosa, do Hospital e Maternidade Dr. João Pedrosa, na João Paulo II, ao lado da Emater, em Capanema, Rubens Mufarrégio, do Laboratório Beneficente Belém, também do Marjan Filho, de MR Refrigeração e Eletro, Cláudio Honor Moreira, de Ducar Veículos, Raimundo Loureiro, da Panificadora Eldorado, a sacola quente da cidade de Capanema, e o Bispo Milani também, reitor da Faculdade Pan-Americana, a maior e mais moderna instituição de ensino privado do Nordeste do Pará, e ainda da Grafimil, a impressão nas cores do Brasil, do nosso grande amigo Lucas. Meu amigo Frei Rodrigo, o crescimento de qualquer obra, principalmente no âmbito da igreja, ele requer também ajuda, e a gente também, em muitas ocasiões, imagina que o necessário é que só, o suficiente é que só os fiéis ajudem, através dos seus dízimos, das suas ofertas, e outros entendem que é necessário que a comunidade como um todo ajude, mesmo que não seja aquela assim com muita frequência na igreja. E eu lhe pergunto se o comércio tem, por exemplo, tido uma participação também importante, ou não tem participação nenhuma no aspecto da valorização dos apoiamentos, para o crescimento dessa igreja. Antes de tudo, Manolo, a Igreja Católica da cidade de Capanema, ela precisa agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque os fiéis estão contribuindo. Nós não temos nenhum interesse financeiro. Por exemplo, o sacerdote que trabalha aqui, ele não tem interesses pessoais. Primeiro porque eu fiz o voto de pobreza. Eu pertenço a uma ordem chamada Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e eu não tenho absolutamente nada como propriedade, eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho nenhum telefone no meu nome. Então eu não tenho interesses pessoais. Tudo aquilo que entra, ele é aplicado aqui na cidade. Se nós tivéssemos que pensar em bens, em salários, talvez nós tínhamos que rever. Mas aquilo que está entrando dá para a gente manter a nossa comunidade. Isso significa também que a igreja ela precisa manter uma certa independência. Eu não quero de maneira nenhuma a igreja dependente de A ou de B. Eu quero uma igreja que ela dependa do fiel. O fiel que contribui e que todo mês dá aquela contribuição. Então eu diria que existe essa contribuição. Nós temos também, é claro, a contribuição de algumas empresas, algumas pessoas mas contribui como fiel. E eu faço questão de dizer o seguinte: eu quero que você contribua como fiel. Agora, imaginar que vai contribuir com a igreja para ter uma dependência, para que até o próprio padre, o pároco, fique dependente, meu amigo, você pode ficar tranquilo que essa aqui não vai pegar comigo nunca. Isso acontece muito no meio político, né, Frei? As relações políticas, eu acho assim, toda autoridade constituída ela precisa ser respeitada, mas ela precisa ser respeitada e ter a sua independência. Eu acho que, por exemplo, a prefeitura, eu não preciso da prefeitura e nem a prefeitura precisa de mim, no sentido de dependência. Agora, nós precisamos um do outro se é para o bem comum. Eu não quero que a prefeitura fique me dando absolutamente nada. Eu não quero que a prefeitura dê nada para a igreja. Eu não quero ser um grupo religioso que fique mendigando a prefeitura. Não é isso. Eu acho que é uma vergonha para o povo católico ficar mendigando e pedindo besteira. Agora, a igreja precisa ter uma posição de pedir e de exigir da prefeitura aquilo que é o bem comum do município. Por exemplo, para mim é uma vergonha que a prefeitura venha me ajudar a pagar os funcionários da igreja. Isso é uma vergonha. Isso é corrupção. E a prefeitura não deveria ajudar nenhuma das igrejas, a não ser que ela lute, que seja um projeto comum. Que seja um projeto por bem da cidade. E não por interesse religioso. Até porque nós estamos num país laico, que a gente diz. A igreja precisa viver com suas próprias pernas. Então, eu sempre defendo que você que é católico deve se orgulhar da sua igreja, deve contribuir com a sua igreja, como também os outros grupos religiosos, e digo também a você que pertence a outro grupo religioso, você deve se envergonhar de você aliar a sua igreja a grupos políticos.
você tem que exigir dos grupos políticos o bem comum. Esse bem comum não é a sua igreja. O bem comum é independente de qualquer que seja o grupo religioso, qualquer que seja a fé que professe. Então nós temos que nos juntar e exigir da prefeitura esse é que é o bem. E não exigir bens que paguem energia para mim, que paguem ônibus para mim, que façam de jeito nenhum. Aí, por exemplo, o que é bem comum? O bem comum, por exemplo, a festa de Corpus Christi, eu digo assim, eu acho que a prefeitura deveria ajudar porque é um bem que ajuda na divulgação da própria cidade. Isso eu digo que sim. Agora, eu chegar lá pedir coisas para a igreja, eu não vou pedir. Porque eu não acho isso justo. Não acho justo que a prefeitura, em vez de aplicar para o bem comum, no hospital, nas ruas e outra coisa, fique dando dinheiro para o frei, fique dando dinheiro para o pastor. Isso chama-se de corrupção. Temos alguma novidade em relação ao Corpus Christi desse ano? Temos a novidade. Aí eu digo assim, por exemplo, a festa de Corpus Christi é uma festa que envolve o interesse da cidade. Eu gostaria imensamente que o poder público desse uma olhada e nos ajudasse. Porque muitas vezes eu vejo que algumas autoridades elas se orgulham da festa de Corpus Christi na cidade, mas a conta fica para nós pagarmos. Quase sempre, quando chega o final da festa, é uma conta enorme e é uma despesa muito grande para a igreja. Esse ano nós estamos com um projeto bonito, um projeto diferente, porque a gente precisa tomar consciência, Manolo, que a festa de Corpus Christi, eu só participei uma vez, mas eu sei que a festa de Corpus Christi, hoje, gente, é inteligente para mudar, vamos dizer assim, mudar a maneira de fazer essa festa, ou ela vai esfraquecendo. Porque, por exemplo, até esse material, como é que você chama essa serragem? É muito difícil você encontrar hoje. Com certeza. O jovem antigamente que era empolgado para fazer isso, o jovem hoje não está mais empolgado para fazer isso. Então nós precisamos, e aí eu quero que o poder público me ajude a manter essa tradição, porque é de interesse para a igreja, mas é de interesse também para o município. E tem um projeto aí, tem o Frei Gils que está à frente desse projeto. Eu acho que esse ano nós estamos trazendo novidade, mostrando que a festa pode ir para frente com outras metodologias. Muito bem, então tá aí uma boa informação, não é? Boa notícia. Novidades na festa de Corpus Christi este ano em Capanema. Aliás, uma festa tradicional. Eu morava em Belém, passei quase toda a minha vida em Belém. Vim para cá uns 8 anos atrás. E lá em Belém se falava muito em Capanema, por conta exatamente dessa festa de Corpus Christi. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar consciência é que a festa, com o passar dos anos, ela tem que se adaptar aos novos desafios. Com certeza. E os desafios estão grandes aí. Temos um projeto também no âmbito da Igreja Católica de Capanema, o Abrigo de Santo Antônio. Como é que vai, Frei? Eu sempre, quando eu olho para esses projetos, essas coisas, eu falei, eu quero agradecer a Deus, agradecer essas figuras grandiosas que passaram na cidade de Capanema. O Frei Hermes, que foi inteligente, foi uma figura que marcou a cidade, construiu o abrigo. Quero agradecer também ao Frei Luiz Carlos, que também deu um empurrão muito grande. Só que esses projetos, eles são criados, eles têm seus momentos altos, depois eles têm suas crises, eles voltam. E eu fui estudar um pouco o abrigo e vi que ele passou por essas fases, momentos que os empresários ajudaram. Aí eu digo, aí sim o empresário que precisa ajudar nesses projetos sociais, que é para o bem. O que eu percebi é que ultimamente ele estava numa crise danada. Como eu cheguei, eu tinha outras prioridades para resolver, eu fui deixando. Só agora é que eu falei, agora está na hora de eu enfrentar esse problema do abrigo. Então nós estamos fazendo uma reforma, estamos revendo tudo. As despesas estão sendo grandes, porque o que aconteceu? Com o passar dos anos, as coisas foram se deteriorando. E aí nós fomos nos retirando de algumas casas. Você, por exemplo, hoje tem umas 18 a 20 casas sem ser usadas. E quando eu sei que tem pessoas que estão precisando... Ao todo são quantas? 18, 20, umas 40 e poucas casas. Quantas pessoas são atendidas lá? Hoje só tem 19. Por conta exatamente desse enfraquecimento? Por causa desse enfraquecimento do próprio ambiente e enfraquecimento até da própria colaboração. Porque, olha, você imagina, você precisa de enfermeiro, você precisa de funcionário, você precisa de um monte de coisa. É que o que muita gente, por exemplo, não entende é exatamente esse complexo de necessidades. Imagina que é só colocar as pessoas não lá. As coisas não são bem assim. Ou, às vezes, imagina, ele coloca lá, dá uma comidinha, tá bom, mas não. As coisas não são assim. Mas você precisa, por exemplo, você precisa do enfermeiro, você precisa da pessoa que cuida, você precisa da pessoa que dá a comida, as despesas são muito grandes. Então, manter o abrigo
não é uma tarefa fácil. Então nós estamos fazendo um apelo que vocês possam me ajudar nessa questão comum, nessa questão social. Agora nós vamos lembrar, Manolo, é o seguinte, o abrigo é abrigo para pessoas idosas, porque muita gente cria confusão, até o poder público, muitas vezes. O abrigo é para idosos, não é para mendigo, não é para paralítico. Porque assim, parece que o abrigo é para pegar todo mundo que está doente, que para jogar lá. Não é assim. O abrigo chama-se abrigo dos idosos. Nós estamos acolhendo os idosos, principalmente os idosos abandonados. Entendeu? Porque muitas vezes o próprio poder público pega uma pessoa no meio da rua e quer levar para lá. Não, para entrar no abrigo precisa de certos critérios. Por quê? Como é que nós vamos manter tudo isso? Exato. Então, precisa que as coisas fiquem um pouco claras. Para quem realmente está necessitado. Para quem está necessitado e precisa preencher esses critérios. Muito bem. Então tá bom, nós estamos conversando com o Frei Rodrigo, pároco da Igreja do Perpétuo Socorro de Capanema, e nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já já para a continuação dessa conversa agradabilíssima. Aguarde aí.